Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Na tarde desse dia venho aqui eu mais uma vez para trazer uma pequena e breve palavra. E nessa tarde eu queria falar a respeito de uma situação, de um assunto que lamentavelmente de uns anos para cá tem inundado a casa de Deus e com isso trazendo muitos escândalos. Eu sei que não é somente esse assunto que eu vou abordar agora nesse momento, que tem trazido escândalos dentro da casa de Deus. Inúmeros outros assuntos, como a corrupção, como a falta de zelo, a adoração pessoal, o mundo entrando dentro da casa de Deus, o homem deixando de adorar a Deus para adorar o homem trazendo a glória para si próprio, e tantas outras coisas têm trazido escândalos para dentro da casa de Deus, o adultério, a fornicação, o roubo, né? Todas essas coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um assunto que, na verdade, tem trazido muitos pontos de exclamação à mente de muitas pessoas. Porque a maioria esmagadora se colocam como adeptos dessa situação. Outros, mais tradicionais, mais lá de trás, aqueles que em seus corações não deixaram de perder o temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência a Deus, tomam para si o que a palavra de Deus realmente diz, que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Muitos falam para mim, pastor Augusto, o apóstolo Paulo não se fez de louco para ganhar os loucos. Sim, isso é bíblico. O próprio apóstolo Paulo, ele atesta essa palavra, ele mesmo fala sobre isso. Mas aí, da mesma forma que me fazem tal pergunta, eu dou uma contra-pergunta. Mas em que momento o apóstolo Paulo, se fazendo de louco fora da igreja para ganhar os loucos, mas em que momento ele trouxe a loucura para dentro da igreja? Ele não traz. Até porque, como diz ali, o Senhor fala ali em Gênesis para Moisés, o que o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Reverência, respeito, temor, não somente a Deus, mas também a sua casa. O solo, que no caso se diz ser casa de Deus, é solo sagrado, é solo santo, não é solo de desordem, não é solo, não é terra de bagunça, não é solo nem terra de humanos, mas sim de santos. Tanto que o Senhor diz: aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, mas aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Ou seja, aquele que quer se apartar deste mundo, se aparta-te cada vez mais, mesmo estando neste mundo. Porque o Senhor diz na palavra dele que nós estamos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Mas aquele que quer se aproximar cada vez mais deste mundo, aproxime-se. Isso daí é problema de quem quer se aproximar deste mundo. Mas não venhamos a trazer o mundo para dentro da casa de Deus, tirando a santidade da casa de Deus, tirando o respeito da casa de Deus, tirando a reverência da casa de Deus. O próprio evangelista Tiago, no capítulo 4 do livro de Tiago, ele fala que aquele que se coloca na qualidade de amigo deste mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, não é fora não, dentro da igreja, a maioria que está dentro da igreja é inimigas de Deus. E tem uma situação que tem acontecido dentro das igrejas, como num todo,
não quero generalizar, mas vamos colocar aí, a cada 100, em 90 acontece. É um movimento chamado reteté. Será que o homem, ele tem ciência do significado da palavra reteté? O que significa reteté? De onde nasceu esta palavra reteté? De onde nasceu esse movimento reteté? E quando o homem diz que ele é participativo do reteté, quando ele diz que ele gosta de estar onde tem reteté, quando ele diz que ele ama o reteté, você não tem ideia do que ele está profetizando na sua própria vida. Reteté é o nome de um demônio africano. Um demônio africano. Reteté. E quando o homem diz que ele é adepto de reteté, ele se coloca como servo de um demônio. Ele não tem noção. Até porque hoje ensinamento dentro das igrejas é algo raríssimo. Hoje se pregam, e se pregam, e se pregam. Só não se ensinam esta palavra. Se pregam tantas coisas, se falam de tantas coisas dentro da igreja, só não se ensinam o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. O próprio apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante no livro de 1 Coríntios. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar o Evangelho, para que a palavra da cruz não fosse anulada. E ai dele, se ele não pregasse a palavra da cruz. Que tipo de evangelho nós temos hoje ensinado? Eu não digo pregado, porque eu, mesmo sendo um pastor, eu não sei pregar, eu não prego. Mas Deus me deu o dom de ensinar. Deus não me deu o dom de pregar, não me fez um pregador. Deus me fez, pela misericórdia dele, um homem que tem prazer, gosto e gozo em ensinar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Porque quando se ensina a palavra de Deus, mostra-se para quem ouve o céu e o inferno. Agora, quando o homem prega, ele só mostra este mundo. E volto a dizer, o Senhor mesmo diz, passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Até porque o Senhor haverá de fazer novos céus e nova terra. O primeiro céu e o segundo céu haverá de ser destruídos. O único que haverá de permanecer é o terceiro céu, onde é o trono de Deus. E esta terra será destruída, porque eu vou pregar sobre algo que logo, logo não haverá de existir mais. Mas os dois lugares eternos, eterno, o que você entende como eterno? É algo que não acaba, é sem fim, é ilimitado. É sobre esses dois lugares, é sobre essas duas situações que nós temos que falar hoje dentro da igreja. Porque Deus não chamou nem a mim nem a você para ser próspero. Deus não chamou nem a mim nem a você para sermos ricos. Deus nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. Diferente do que hoje se pregam dentro da igreja. Mas também não é isso que eu quero falar.
Eu quero falar sobre a maldição do reteté dentro da igreja. Reteté, o nome de um demônio. Veja bem, um ritual africano trazido para Portugal em meados de 1948. Nós sabemos que logo assim que o nosso país, a nossa nação, ela foi descoberta por Pedro Alves Cabral, por ter sido descoberta por portugueses, não somente de Portugal, mas também nós fomos colônias de inglesa, francesa, e hoje, lamentavelmente, somos colônia dos americanos, melhor dizendo, de quase todos os países do primeiro mundo, porque na verdade são eles que mandam aqui dentro. E lamentavelmente o povo brasileiro os obedece, principalmente os governantes. E no que falar também sobre os Illuminates, os maçons, que detêm a nova ordem mundial, que fala e acontece, querendo você ou não acreditar. Mas nada acontece no mundo, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus não permita. Mas dentro de um raciocínio humano, dentro de uma lógica humana, dentro de uma visibilidade humana, dentro de um governo humano, nada acontece. Em qualquer nação, lógico, também com a permissão de Deus. Porque se Deus não permitisse, aí não aconteceria. Mas como foi Deus que os colocou, foi Deus que os permitiu que chegassem aonde eles chegaram. O que eles determinam, acontece. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. Volto a dizer, eu quero falar sobre a maldição do reteté. Foi trazido da África para Portugal em meados de 1948. E como no Brasil colônia, os portugueses traziam da África para o Brasil escravos negros. E os escravos negros, para onde eles iam? Eles levavam as suas culturas afros, os seus costumes, principalmente os diabólicos, os das trevas. E aqui no Brasil, lamentavelmente, foi implantado com muita força as trevas, através dos negros, através dos africanos, com seus costumes, com as suas culturas. Não estou falando nada em termos de racismo, pelo amor de Deus, não é isso. Se você é da raça afro, não me entenda mal. Eu espero que Deus ele possa abrir o teu entendimento, a tua mente, e que você possa estar entendendo a mensagem que eu estou passando. Eu não sou racista, tá? Mas foi trazido para o Brasil, como para tantos outros países, para onde os escravos negros da África, os africanos iam, eram levados os seus costumes e as suas culturas. E aonde eles iam, eles implantavam os seus deuses. E como desde lá de trás muitas nações estavam sendo descobertas, e isso perdura até hoje na maioria das nações. E o reteté, como sendo o nome de um demônio,